Boa noite, irmãs. Hoje é 30 de abril. Já estamos com muita saudade dos nossos encontros, mas confiamos que logo tudo irá passar e retomaremos os nossos encontros na igreja. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Feminilidade Radical, de Caroline McCray. Esse livro vai nos encorajar e despertar-nos como mulheres cristãs para vivermos em um mundo moderno e contemporâneo, buscando como base para as nossas vidas o conhecimento bíblico. E vamos estar refletindo o capítulo 4, que traz como tema chamado para um papel. Neste capítulo, a autora descreve como aprendeu de forma difícil e como as teorias feministas da segunda onda sobre gênero já estão se desmoronando. E o motivo pelo qual ser uma auxiliadora reflete com a vontade e soberania de Deus, e como a submissão de uma esposa deve-se incluir como uma disciplina. A autora conta da sua experiência quando pela primeira vez que fez Hanfit, e o que de fato ela aprendeu foi uma lição de grande importância de ser uma boa seguidora. E depois de ouvir as palavras incentivadoras e encorajadoras do seu namorado, após ter criado dificuldades, queixas e reclamações, após os desafios vencidos, ela ressalta que ganhou 2 presentes: o amor pelo Hanfit e uma compreensão de como liderar e seguir. Então, ela tira uma grande lição de toda a história e de como devemos ouvir e estar atentas à voz do nosso guia. Na época, não sendo cristã, mas o seu companheiro Greg ofereceu uma avaliação honesta ao caráter dela, o qual ajudou ela a entender o plano harmonioso de Deus para o casamento. O princípio bíblico para o matrimônio é que o esposo seja o guia, o líder, de acordo com a vontade de Deus. E ela enfatiza sobre isso, assim como a companheira para auxiliar, e juntos, ambos, seguirão com muito cuidado, para que, mediante instruções, possam seguir, independente das adversidades, seguindo o plano perfeito de Deus. Na sua dificuldade sobre a vida conjugal, mencionada no parágrafo 10 deste capítulo, ela acredita que a palavra de Deus é suficiente, mas realmente precisamos conhecer a palavra. E logo em seguida conta das suas dificuldades de como aprender as diferenças fundamentais entre homens e mulheres. A autora relata que a coabitação é, por definição, anticompromisso. Um talvez prolongado não é um compromisso, sendo lamentável que isso seja visto como opção melhor que o plano de Deus para o casamento. E antes da sua conversão, ela conta não lembrar da expressão auxiliadora para descrever uma esposa, mas a ideia estava impregnada na nossa cultura. Então, como nós sabemos, a palavra auxiliadora vem de um contexto divino, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Sendo Deus supremo, ela enfatiza a supremacia e superioridade de Deus no seu plano de criação. Como vimos no capítulo anterior, o ponto em que as feministas deixam persuadir, escapar, igualando papéis e valores inerentes, um passo que a palavra de Deus não dá. Então, o matrimônio precisa ser estabelecido de acordo com a palavra de Deus, retratando uma só carne. Mateus
19:6, a palavra de Deus nos diz: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O movimento feminista veio introduzir a inacreditável tensão entre os relacionamentos e deu à mulher a permissão para importunar e criticar vossos esposos. O legado do movimento feminista foi tornar o lar, onde seria o lugar de cooperação, em uma esfera de competições entre casais. Mas, de acordo com o contexto bíblico, o homem é o líder e a mulher é a sua auxiliadora, com o objetivo de dedicação, comprometimento, a ajudar a ele no que ele precisar, para uma boa liderança, como também sendo o objetivo dele liderar de forma responsável. A Bíblia vai instruir e orientar ambos a desenvolver o seu papel, mas ambos falham no papel de apoio humilde e encorajador, apenas porque, como consequência do pecado, mancha um conceito, sendo que não signifique que o mesmo esteja acima ou além da redenção do Evangelho. A submissão da esposa ao seu marido é essencial. O esposo é chamado para ser como Cristo, entregando a sua vida por ela, amando, servindo, cuidando de forma sacrificial, como Cristo ama a sua igreja. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A autora deixa claro que, quando homens são ensinados a responsabilidades pela vitalidade e frutificação espiritual de suas famílias, eles entendem que, como líder, é necessário conduzir sua família a Cristo, não para a sua própria glória, mas para servir aos propósitos de Deus. A mulher, muitas vezes, é exortada para a prática de princípios de como deve ser uma auxiliadora, mantendo sempre o seu espírito submisso. Efésios 5:24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A esposa, ela é agraciada com seu papel de forma única, buscando crescimento de acordo com a vontade de Deus, para, como uma boa auxiliadora, ajudar com conselhos e também exortações de forma humilde. A autora vai tratar ainda neste capítulo sobre desistindo do papel. Esse ponto ela trata do divórcio e cita a pesquisadora Jennifer Robock Morse, dizendo que as mulheres iniciam a maioria dos divórcios. E essa afirmação chamou sua atenção. Ela explica: chamou a minha atenção quando a li pela primeira vez e pude observar como uma tendência. E ressalta que ela também é legada do feminismo. Houve-se reclamações triunfantes pelas feministas, uma onda vasta que aconteceu na década de 70 e 80, onde estados norte-americanos adotaram leis de divórcio e sem culpa, possibilitando que o cônjuge unilateralmente peticionasse pelo divórcio, sem alegações que outro quebrou o contrato matrimonial por adultério, abuso ou crime. Críticos e estudiosos argumentam que esse
é o efeito mais profundo do feminismo sobre a nossa cultura. Sabemos o quanto isso afetou não só culturalmente, mas trouxe grandes consequências à família e à sociedade em geral. Então, podemos perceber a existência, até mesmo mencionada no livro, como uma espada sobre a cabeça de ambos no cônjuge. E sabemos o erro cometido pelo feminismo, o qual as consequências serão de um casamento poder ser temporário, o qual não está de acordo com o plano perfeito de Deus em sua criação. A palavra de Deus exorta para tal prática em Mateus 19, 3 ao 9 e também em Marcos, capítulo 10, do 2 ao 12 e também no livro de Lucas 16, 18. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz e exorta para a prática do divórcio. Mateus 19, 3 ao 9. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outro, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. O plano de Deus é perfeito, e a sua palavra nos instrui para o chamado. Filipenses 4:8. Ela ainda nos conta a história de Grécia, sua amiga, uma grande auxiliadora, no final deste capítulo, e que a sua história pode nos oferecer esperança e também a outros que passam por dificuldades e esquecem que Deus está no controle e pode verdadeiramente ajudar em toda e qualquer circunstância em momentos difíceis. Nós contemplamos as Escrituras e podemos confiar no plano perfeito de Deus para tal prática. Ele nos mostra, através da sua palavra, o que precisamos fazer nas divergências e adversidades que irão surgir. E nos mostra grandes exemplos de encorajamento. Afirmo que precisamos estar preparadas para tempos em que precisamos apoiar os nossos esposos e sermos guardiões de paz e tranquilidade em meio às dificuldades. Deus nunca nos abandona quando colocamos Ele no comando. Então, ela deixa pequenas palavras e eu quero deixar para as amadas irmãs Provérbios 31, que vai nos ajudar a ter uma melhor compreensão de uma auxiliadora, que a cada dia nós possamos refletir nesse capítulo e que nós possamos buscar a força e a dignidade dessa mulher. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e desejar a todos boa noite e forte abraço. Fiquem com Deus.